Eu peguei umas falas do Gil aqui, do qual você chamou ele de menino esquisito, menino enjoado, sei não, menino. Então teve vários meninos nessa história, só que você chamava ele de bebê. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: esse menino, esse bebê cresceu e se tornou o homem da sua vida? Com certeza. É o homem da minha vida. Meu príncipe dela. Uau! Não faz eu chorar, não, vai estragar minha maquiagem. Ele é... Digamos que ele é uma versão melhorada daquilo que eu pedi para Deus. Nossa! Forte, hein? Ixi. Uma versão melhorada daquilo que eu pedi para Deus. Cara, eu amo esse programa, cara. Olha aqui. Versão melhorada daquilo que eu pedi para Deus. Meu amor, eu sou a versão melhorada daquilo que você pediu para Deus ou você errou no pedido? Acho que no começo veio errado, mas depois melhorou. Eu sempre falo, gente, que a Clélia... Eu sempre falo que eu orei, Deus mandou a Clélia. Ela não orou, Deus mandou eu. Eu encontrei com uma pessoa, ela tá doida... Ontem, não, terça-feira no Ninho. Um abraço para você, Maria. Não vou falar o sobrenome, senão todo mundo fica sabendo. E aí ela doida para casar e eu falei para ela que o príncipe dela, o homem que ela espera, é uma pessoa que está totalmente fora da igreja. Eu falo, Deus me livre, eu quero meu José, o homem da caminhada. Eu falei, então você vai caminhar sozinha, porque Deus vai usar você que está dentro para puxar quem está fora. Com certeza. Uai, Confirmo. meu irmão, é óbvio que é isso. Deus usa quem está dentro para puxar quem está fora, senão a pesca não é milagrosa, não é, Gil? Exatamente. Olha o que Deus fez com vocês, levou vocês para a igreja, para o santuário, para entender o que era família, que Deus tinha um milagre para vocês. 5 filhos, agora sua família indo também. Olha os frutos daquela rua 16, Gil. Justamente, C16. Ah, e a irmã dela precisou de ir lá também, né? Foram muitos frutos que ele... versão melhorada, só pegando um gancho, versão melhorada daquilo que eu pedi para Deus. Eu me lembro de... Quando eu era muito menina ainda, acho que eu tinha uns 10, 12 anos, e aí eu sempre comecei a trabalhar muito cedo, né? Também namorava mais namoradinhas, né? Mas aí o que acontece? Uma dessas decepções, assim, quando a gente gosta na escola, é aquela primeira paixonite, eu tive aquela decepção, né? Mas lá no início eu sempre fui de oração, fui coroinha, ia pra igreja, meu avô foi ministro de Eucaristia. Então o que acontece? Eu lá orando, falei, Senhor, manda uma esposa bonita, esposa não, né? Uma namorada bonita, porque quando eu casar eu quero ter filhos. E aí veio uma imagem da esposa perfeita na minha mente. Oh. E aí eu falo para ela isso, né? Que a imagem, depois de um certo tempo, depois que a gente estava no Santuário Sagrada Família, um dia eu rezando pela minha família, me veio a imagem que eu lá atrás memorizei, né? Pedi a Deus, e a imagem da esposa perfeita, o rosto, era a Lidiane. Então, aquilo que você pede para Deus, ele tarda, mas não falha. E nisso também eu tirei um aprendizado muito grande, que às vezes você pede, Deus te dá e você esquece. Sim. Porque provavelmente você não está debaixo da nuvem para Deus poder te lembrar que eu já te dei, eu sei que está sendo mal agradecido. Então, a partir desse momento eu falei assim, epa, ali é onde que foi o que eu pedi para Deus mesmo. Sabe aquela déjà vu? Fala assim, mas eu rezei, eu voltei lá na história, lá quando eu era pequeno, eu me lembro eu rezando dentro do meu quarto, chateado. Mas a esposa perfeita, o rosto perfeito para mim como esposa, era o rosto da Lidiane, tá aqui do meu lado. E aí eu lá dentro do santuário já, e eu rezando pela minha família, e ele falou assim, a esposa que você pediu tá aí, filho. Tio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a Leide falou para você que estava grávida, você assustou porque ela falou que não poderia ter filho. Aí você deu uma assustada? Assustei, né? E dentro disso aí tem uma outra história, né? Que louca. Você vai contar? Por que não? Já passou e É cura, é transformação para quem está em porque casa. assim, por que tem que contar? Porque errar todo mundo erra. A gente tem que reconhecer o erro e a partir desse erro construir uma nova história. Então, eu não tenho vergonha de contar hoje, tá? E a gente tem que contar assim porque as pessoas que estão nos ouvindo, tem alguns jovens, tem sobrinhos aqui, para não cometer o mesmo erro. Uau. Por que acontece? Quando a Leite falou que estava grávida, nesse mesmo momento, né, a gente namorando e tal, apareceu uma outra menina falando também que estava possivelmente grávida de mim.
Então eu falei, aí você pensa se eu tive medo, aí você já sabe qual é a minha resposta. Tive mesmo, assim, tem mais doido, né? E aí, vocês já passaram por esse processo, que eu sei da história de vocês, e eu passei isso lá no meu início de namoro. Uau. Porque aí eu falei, e agora? Né? Que situação? Eu não sabia como resolver. Que situação que eu passei? Por isso que eu perguntei pra ela, né? Se podia contar, mas eu vou contar, sim. E aí a outra não estava. Mas eu falei, gente, mas que vida é essa que eu tô levando? O que é isso? E eu falei assim, aí eu entreguei e falei, se ela tiver grávida verdadeiramente, eu vou casar. Foi aí que eu tive a decisão de levar ela, a outra não estava. E aí foi um processo de cura, ela ficou magoada, foi um sofrimento. O meu celular, ela era se tocasse, uma cliente me ligasse, era motivo de desconfiança, era aquela dor, então tudo que eu fazia era motivo de desconfiança, e isso é uma sensação horrível. E depois do processo foi passando, eu fui pensando, gente, o que eu fiz com essa outra menina? O que eu fiz com minha esposa também, que na época já era esposa, que situação. Então, às vezes, se você não quer sofrer, também não faça o outro. Mas que dor que eu fiz a minha esposa sofrer. Não, o que é isso? Pelo amor de Deus. Então, assim, quem tá ouvindo aí, quem é jovem, adolescente, que tá, ou casal mesmo, que tá nessa situação, eu senti na pele, quando eu soube da história de vocês, eu falei, eu fiz isso com a minha também. Então, a gente sentiu, a gente sangrou. Eu sangrei. Provavelmente você sangrou. Clélia também, então né? A Leide sangrou na época. Então, o sentimento pior não foi eu estar sangrando, era eu ter feito o outro sangrar, né? Então, assim, foi uma situação muito estranha, né? E aí, ela não estava grávida, mas foi um aprendizado muito grande. E aí que vem a questão da decisão e sacrifício. Uau. Então, eu decidi ser família e a partir Poderoso daquele isso, momento, eu falei assim, meu celular está aberto, ela pega, tanto que a gente vai para os acampamentos há alguns meses, a Cléia lembra um dia, falava, Cléia, liga para minha família, deixa eu ver como é que tá, porque o meu celular fica com ela. Então, eu não tenho problema de falar assim, liga, usa, tá aqui, tudo que cair aqui não é meu, é nosso. Uau. Pode usar. Então, é decisão e sacrifício. Eu decidi ser família, ser Sagrada Família, que antes eu nem sabia ainda, né? Mas, e veio os sacrifícios, as dificuldades da vida matrimonial, o sacrifício de não ir em lugares onde não cabia mais a minha família, eu, minha esposa, meu filho. Então, se fosse, vamos no churrasco, solteiros, né, na época, quem que vai? Só tem solteira? Você tinha que falar, não dá mais. Tem muito barulho? Não, as crianças é prioridade. Hoje a gente não deixa de ir em lugar nenhum, mas lá assim, a gente ficava assim, porque meu ciclo de amizade era gente solteira. Aí é que tá a decisão e sacrifício. Eu acho que é aí onde que Deus pegou eu e falou assim, opa, seu lugar não é aqui não, é aqui na Sagrada Família, depois lá perto. Uau. Aí a gente começou a mudar o ciclo. Gente, eu não conhecia a história, né? Não sei se a Clélia conhecia. Mais ou menos, né? Mas eu tô assim, eu tô impressionado e... Ex-ciumenta, né? Ex-ciumenta, tá certo, é ex. E aí eu Quer dizer, o Gil que tem que responder, né? Você não. Eu tô aqui perguntando assim pra Deus, uma resposta de quem é o Gil. De quem é o Gil, assim. E aí, o Senhor colocou no meu coração para te dizer que o Gil é uma sabedoria doce que Ele colocou na sua vida. Só para você ter ideia, uma sabedoria doce, uma sabedoria que tem sabor. Então, ou seja, não sei se, não sei por que o Senhor está pedindo para te falar isso, mas veio no meu coração fortemente. Uma doce sabedoria, né? Uau. E aí eu quero te falar que, de verdade, que eu, assim, nunca te falei isso, mas eu tô com clareza disso agora, que eu vejo docilidade muito grande em você, meu irmão, no seu coração. Eu vi seu coração do lado de fora agora, como se eu tivesse tocado nele. Eu tô assim, de verdade, cara. O programa tá... Eu não sei nem se não vai conseguir fazer pergunta. Né? Mas até aqui, cara, me sinto honrado de vocês estarem aqui, de verdade. Eu vou segurar pra chorar, que esse dia eu tô chorando, né, meu irmão? Eu, assim, o Senhor tem me pegado por dentro, me pegou lá no Pará com força, com uma jovem lá que fez uma oração na mesa. E eu vi nessa menina essa mesma docilidade. Eu tô vendo no seu coração essa docilidade. E essa sabedoria, essa doce sabedoria, meu irmão, vai presentear vocês com muita coisa.